Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos continuar, então, o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos fazendo, ok? Então, nós paramos na última aula, lembrando que nós estamos estudando sobre Jesus, a chamada Cristologia. Então, nós estamos pegando desde o nascimento de Jesus, que nós chamamos de encarnação, passando por toda a sua vida pública, não é? A sua vida oculta, que é dos 12 aos 30, nós falamos. E agora nós já estamos na última etapa, vamos dizer assim. Nós vamos entrar na última etapa, que é o que a igreja chama de paixão, morte e ressurreição de Jesus e ascensão ao céu. Então, gente, nós paramos, o último parágrafo que nós estudamos foi o 591, foi o último parágrafo. O 592, o 593 e o 594 é resumo. Eu pedi para vocês lerem em casa para reforçar, tá bom? Porque é repetição, muita coisa para não ficar repetitivo, tá bom? Peço mais uma vez a vocês que me compreendam, eu já estou no finalzinho da gripe, graças a Deus. Hoje a minha voz já está bem melhor, mas eu ainda estou um pouco fanhoso ainda, tossindo um pouco, então eu peço a compreensão de vocês. Eu poderia até não fazer os vídeos, mas eu me senti na obrigação de pelo menos tentar fazer, mesmo que seja até um vídeo mais curto, não é? Eu estou procurando fazer até vídeos mais curtos, para poder a voz também não ficar muito prejudicada. Então, eu quero que vocês me entendam, me compreendam e rezem aí por mim, para a minha recuperação, da minha saúde, da minha voz. Graças a Deus, eu já estou quase 100%. Se Deus quiser, nós já vamos poder, nos próximos vídeos aí, estar com a voz legível, perfeita para vocês, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos estudar o parágrafo 595. No Catecismo Amarelinho, é a página 168. Página 168, parágrafo 595. O título é Jesus morreu crucificado. É o título aqui que o Catecismo dá. Aí diz assim, o processo de Jesus. Como é que foi o processo até chegar-se na sentença, vamos dizer assim, da morte de Jesus, né? Então, nós vamos ver isso. Dissensões entre as autoridades judaicas em relação a Jesus. Então, hoje, nós vamos estudar uma pergunta que muita gente fez ao longo desses 2000 anos. Muitas respostas foram dadas, muitas respostas, vamos dizer assim, que não são corretas, que geraram muita dor e muita morte. Qual é a pergunta? Quem matou Jesus? E aí? Foram os romanos? Foram os judeus?
quem foi que matou Jesus? Né? Então, os judeus eles foram muito perseguidos nesses 2000 anos por serem os responsáveis pela morte de Jesus. É o que a gente chama de antissemitismo, ou seja, aversão aos judeus. Ah, eu detesto os judeus porque eles mataram Jesus, eu tenho pavor de judeus. O Hitler era assim. Não, vamos ter que matar todos os... Ele não era cristão, mas né, era a desculpa dele. Não, vamos matar todos os judeus porque eles mataram Jesus. Né? Então, quer dizer, muita gente, até cristãos mesmo pensam assim. Muitos cristãos pensam, né? Ah, eu não gosto de judeu, né? Porque os judeus que mataram Jesus. Então, muita gente tem ódio dos judeus. A Igreja Católica, ela, graças a Deus, ela não herdou isso. Muita gente acusa a Igreja, né, de ter ajudado, na época do nazismo, a matar os judeus. Pelo contrário, a Igreja sempre foi a favor dos judeus. Isso é a história quem diz. Tá? Por exemplo, o Papa Pio XII, ele escondeu muitos judeus na época do Hitler no Vaticano. Mesmo correndo, porque o Papa também correu risco. O Hitler, gente, ele não era brincadeira, não. Ele queria arrasar com todo mundo. Tanto que, para muitos, ele era o anticristo. Entendeu? Então, o que o Papa fez? Escondeu muitos judeus no Vaticano, o Papa Pio XII. E tem gente falando aí fora, aí, né? Muita gente que não gosta da igreja, calúnias, né? Gosta de caluniar a igreja. Ah, mas a igreja não ajudou os judeus, a igreja também perseguiu. A igreja nunca perseguiu os judeus. Tanto o catecismo antigo quanto esse vai dizer que os judeus eles não são culpados da morte de Jesus. Claro, eu estou falando, gente, dos judeus de hoje. Claro que aqueles judeus da época de Jesus, eles tiveram sua parcela de culpa, como também tiveram os romanos, entendeu? E também tiveram todos aqueles que participaram do processo da morte de Jesus. Até o próprio povo, entendeu? Independente de ser judeu ou não, né? Todos aqueles ali que contribuíram, o próprio Judas, não é verdade? Muita gente pergunta, o Judas se salvou ou se condenou? Não sabemos. Né? A igreja não diz se Judas está no inferno ou não. A igreja nunca disse o nome de um condenado. A Igreja Católica ela já disse mais de 20 mil santos que estão no céu. Isso o Papa sabe. A igreja tem autoridade para isso. Agora, a igreja não tem autoridade para dizer que fulano está no inferno. Ninguém. Porque, gente, isso aí só Deus pode dizer. Ninguém pode falar que fulano está no inferno. Não podemos. Não quer dizer que o inferno esteja vazio. Não é isso que a igreja está dizendo. O inferno existe e tem gente lá. Só que a igreja não sabe. Nem o Hitler. A gente não sabe. Entre o último suspiro de uma pessoa e Deus, gente, ninguém sabe. Nós não podemos dizer. Tá? Então a igreja não diz que Judas, por exemplo, está no inferno. Há indícios. A igreja ensina isso. Há indícios, porque o próprio Jesus chamou ele de o filho da perdição. Tá? Mas isso a igreja não tem certeza. Ok? Então, gente, hoje a gente vai entender esse processo, né, pelo que passou Jesus até chegar à sua morte. Nós vamos poder entender isso. Então, vamos lá. Parágrafo 595 do Catecismo. Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não houve somente o fariseu Nicodemos, ok? Então, houveram também judeus também que eram seguidores de Jesus, por isso que a gente não pode culpar todos os judeus. Nicodemos era judeu e era discípulo de Jesus. José de Arimateia era judeu e era discípulo de Jesus. Os apóstolos eram judeus. Todos eles foram discípulos de Jesus. A própria Virgem Maria, Nossa Senhora era judia. Então, se a gente for condenar os judeus, nós vamos condenar todo mundo. Não, a gente tem que saber discernir. Tá? Nós não podemos crucificar um povo por causa de um erro de um ou dois. Entenderam? Então, o próprio Nicodemos, como diz lá em João 7,50, ele era discípulo de Jesus, mesmo sendo fariseu. Ou o ilustre José de Arimateia, que pegou o corpo de Jesus, enterrou, embalsamou com o Santo Sudário, até fiz um vídeo aí do Santo Sudário, né?
como discípulos secretos de Jesus. João 19, versículos 38 e 39. Por quê? Porque eles eram fariseus. E se eles abertamente falassem que eram discípulos de Jesus, eles também poderiam morrer. Eles estavam ali defendendo a sua vida. Né? A igreja ensina que você tem que defender também a sua vida. Entendeu? Mas Nicodemos e José de Arimateia eram judeus, fariseus, discípulos de Jesus. Entendeu? Mas durante muito tempo foram produzidas dissensões acerca de Jesus. João capítulo 9, versículo 16 e 17, e João 10, 19 a 21. Aquelas discussões, né, dos fariseus com Jesus. Tinha muitos, né? A gente vê isso muito nos evangelhos. Jesus discutia muito com os fariseus. A ponto de, às vésperas de sua paixão, São João poder dizer deles que um bom número deles creu nele. Olha aí, tá vendo? Então, o próprio São João fala que muitos judeus acreditaram em Jesus. Ainda que de forma bem imperfeita. João 12, 42. Tá? Isso não tem nada de surpreendente, se levarmos em conta que no dia seguinte ao Pentecostes, uma multidão de sacerdotes obedecia à fé. Isso está lá em Atos capítulo 6, versículo 7. Olha aí, então, muitos judeus se converteram. Tá vendo? E que alguns do partido dos fariseus haviam abraçado a fé. Atos 15, 5. A ponto de São Tiago poder dizer a São Paulo que zelosos partidários da lei, milhares de judeus abraçaram a fé. Atos capítulo 21, versículo 20. Olha aí. Então, gente, não são todos os judeus que foram contra Jesus. Um grupo, vamos dizer assim, Anás, Caifás, não é? Então, foi alguns. Então, a gente não pode culpar todo o povo judeu pela morte de Jesus. Não, isso é um erro. Eu odeio os judeus porque mataram Jesus. Não faça isso. Entendeu? A igreja chama... Sabe como é que a igreja chama os judeus? Nossos irmãos mais velhos. Por quê? Porque o Antigo Testamento foi escrito para quem? Judeus. Quem é o povo que Deus escolheu lá desde Abraão? Os judeus. Para que nascesse o Salvador. Jesus nasceu no judaísmo. Então, gente, a gente não pode querer ter essa aversão. A igreja hoje tem um diálogo muito bacana com os judeus, tanto que quando o Papa João Paulo II morreu, tinha vários judeus lá, você sabia disso? Né? E aqui no Brasil também, a igreja tem um diálogo muito interessante. E você sabia também que alguns judeus acreditam em Jesus, são chamados judeus messiânicos. Alguns judeus que creem em Jesus. São chamados judeus messiânicos. Não são muitos, tá? Não são uma grande quantidade. É uma minoria. Tá? A maioria, infelizmente, ainda a maioria dos judeus ainda não crê em Jesus, infelizmente. Mas uma minoria acredita, é o que nós chamamos de judeus messiânicos. Entenderam? Os judeus ainda, vamos dizer, a elite ainda não acredita em Jesus como Deus, vamos dizer assim. Mas muitos deles, nesses 2000 anos, se converteram. Nós temos testemunhos de judeus que se converteram. Tá? Eu vou dar só um exemplo aqui. Houve um judeu chamado Hatzbona, o nome dele é esse. Tá? Ele se converteu, ele se tornou cristão. Eu já li a história dele. Judeus convertidos. Edith Stein, judia. Você sabia que hoje ela é uma santa? Se tornou cristã, morreu Marte no campo de concentração de Auschwitz. Não vou saber falar. Morreu Marte, hoje foi canonizada, é santa. Santa Edith Stein. Era judia e se converteu ao cristianismo. Ratisbona era judeu e se converteu ao cristianismo. Como é que ele se converteu? Ele tinha um amigo católico, não é? Que convidou ele para entrar numa igreja. Ele nunca tinha entrado numa igreja. Aí ele falou, não, eu sou judeu, não posso entrar na igreja. Então você me espera aqui que eu vou ali conversar com o padre. Um pouquinho da história dele, rapidamente, para você entender. Esse judeu, Ratisbona, ele tinha um amigo
que era católico. Então, esse amigo católico foi na igreja conversar com o padre e esse Ratisbona estava junto. Então, ele convidou o Ratisbona para entrar na igreja. Ele falou, não, vou ficar aqui na porta porque eu sou católico, eu sou judeu, não é? Então, eu não vou entrar. Então, ele ficou na porta. E o amigo dele foi entrar para conversar com o padre. O que aconteceu? Ele, na porta ali da igreja, ele teve uma visão com quem? Adivinha? A Virgem Maria. A Virgem Maria apareceu para ele. Se você acha que eu estou mentindo, coloque aí no Google, aí deve ter. A história de... Eu não sei o primeiro nome dele agora, eu esqueci. Eu sei que o segundo nome dele é Ratisbona. Mais ou menos assim. Não sei se é Giuseppe Ratisbona, não sei. Eu vou procurar saber, depois eu posso até trazer aqui novamente. Procure a história desse judeu convertido que você vai ver a história dele. Ele teve uma visão onde Nossa Senhora aparece para ele. E ele ali se converte, se torna padre, se tornou cristão. Era judeu, se tornou cristão. Então, gente, muitos judeus nesses 2000 anos se converteram. Tá? Então, não devemos nos desesperar da conversão também dos irmãos judeus. São Paulo diz lá na carta aos Romanos que antes de Jesus voltar, eles vão se converter. Porque é o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Mas o Messias é Cristo. Não tem outro Messias. E só tem salvação em Cristo, inclusive para os judeus. Então, São Paulo diz que antes de Jesus voltar, eles vão se converter. Estamos esperando esse dia. Vai ser um dia de muita alegria para nós saber que todos os judeus se converteram ao cristianismo. Não é verdade? Vai ser uma coisa muito boa. Né? Então, esse é o parágrafo 595. O 596 diz assim: as autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na conduta a adotar em relação a Jesus. Isso aí todos nós sabemos, né? Lá em João 9,16 e João 10,19. Tá? Nem todos foram amáveis com Jesus. Todos nós sabemos, né? Os fariseus ameaçaram de excomunhão os que o seguissem. Está lá em João 9,22. Aos que temiam que todos creram em Jesus, e os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e a nação. João, capítulo 11, versículo 48. O sumo sacerdote Caifás propôs profetizando. Então, o que o Caifás falou? Foi uma profecia dele. Olha só o que ele fala. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? João 11:50. Olha aí a profecia de Caifás, porque ele era judeu. Então ele fala, é preferível, não é? Não compreendeis que é do vosso interesse que um só morra pelo povo e não pereça toda a nação. Ou seja, Jesus ia morrer por todos. Olha aí. O próprio Caifás, mesmo sendo judeu, ele faz uma profecia sobre Jesus, que Jesus vai morrer por todos, no nosso lugar, inclusive dos judeus. Jesus morreu por todos, diz São Paulo. Não é? Isso está lá em João 11:50. O Sinédrio, o que é o Sinédrio? Era o tribunal dos judeus, onde os judeus se reuniam, na sinagoga. Depois de declarar Jesus passível de morte, isso está lá em Mateus 26:66, na qualidade de blasfemador, mas tendo perdido o direito de pô-lo à morte. Isso está lá em João 18:31. Entrega Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política. Olha aí, Jesus nunca fez revolta política. Está lá em Lucas 23, versículo 2. O que colocará Jesus no mesmo pé que Barrabás, acusado de sedição. Lucas 23:19. São também ameaças políticas o que os chefes dos sacerdotes fazem a Pilatos para que condene Jesus à morte. João 19, versículos 12, 15 e 21. Então, aqui, infelizmente, os judeus da época, né, aqueles fariseus da época,
eles começam a tramar contra Jesus, inclusive fazendo acusações falsas, né? Que ele falou do templo, né? Porque ele fala lá que vai destruir o templo, vai reconstruir em 3 dias, mas está falando do templo do nosso corpo, não é do templo de pedra, não é? Então ali eles começam a falar várias mentiras sobre Jesus, infelizmente, né? Primeira coisa que a gente tem que explicar aqui é que por que os judeus levaram Jesus para Pilatos? Porque eles não podiam matar Jesus. Eles queriam matá-lo, mas eles não podiam por causa da lei de Moisés, não matar. Entenderam? Então eles não podiam fazer isso. Então o que eles fizeram? Não, vamos levar a Pilatos, né? Isso tudo eles tramaram, né? Vamos fazer falsas acusações contra ele, e aí Pilatos mata ele pra gente. Entendeu? Então, aí sim, gente. Aí você tramar contra o outro, e pior ainda, quando o outro é inocente. Jesus era inocente, o cordeiro inocente, diz Isaías 53. Então, o grande erro, né, daquele povo ali, daqueles judeus ali, foi isso. Condenar um inocente à morte, né? Eles só vão ter essa percepção quando Jesus morrer, que o véu do templo se rasgar. Aí eles vão cair em si, matamos, não é? Aquele que era inocente. Né? Zacarias já profetizou. Eles olharão para aquele que eles mesmos transpassaram, o próprio Jesus. Porque Jesus era inocente. Eles só vão perceber isso quando Jesus morre e há aquela trevas, né? Assista o filme A Paixão de Cristo, você vai entender. Quando cai aquela lágrima, entre aspas, né, de Deus, né, aquela parte eu acho maravilhosa do filme. O filme todo é uma maravilha, gente. Tem gente que não gosta do filme. Eu sou apaixonado naquele filme, apesar das torturas que Jesus sofreu. Mas é um filme que me ensina muito. Tá? Aquela lágrima de Deus quando Jesus morre, ali começa tudo. Ali começa, né, o véu do templo se rasga, os judeus ali percebem o que eles fizeram. Matamos, como diz, né, São Paulo, o autor da vida. Vocês mataram Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o filme é maravilhoso, né? Se você puder, não assistiu ainda, assista. Então, eles começam a acusar Jesus de crimes, já não é mais coisas religiosas, política, olha aí. Isso prova o quê, gente? Que Jesus não era um revolucionário. Jesus não era um libertador social e político, como eu já falei aqui, e torno a dizer. Jesus era um libertador espiritual, do pecado. Tem nada a ver com política. Jesus não veio para falar de política. Tá? Isso é um grande erro, até hoje mesmo, usar o nome de Deus. Claro que a política é importante, né, para a gente viver, né? Eu não estou dizendo isso. Não é isso. Entendo o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que a política não é importante, mas não podemos misturar política com a religião, como acontecia antigamente, que a igreja era unida ao Estado, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Política é política, religião é religião. Não vamos misturar as coisas, ok? A igreja é tão sábia nessa questão que a igreja não autoriza que um padre seja político, seja vereador. A igreja não tem partido, a igreja não faz política partidária, pelo menos não pode fazer. Se tem algum padre que faz, está errado, porque o Código de Direito Canônico é bem claro nessa questão. A igreja não pode se associar a seja qual partido for. A igreja não tem política partidária. Por quê, gente? Ela divide o rebanho. O padre, ele é pastor. Se ele é do partido A, ele vai desgostar o partido B. Se ele é do partido B, ele vai desgostar o partido A, vai causar divisão na igreja. Então, gente, o padre não pode ficar falando de política, é o que eu mais vejo na internet. Ele pode aconselhar, é diferente. Ele pode aconselhar os fiéis. O leigo, sim. O leigo deve se engajar na política. Agora, o padre não pode falar do A, do B ou do C. Tá? Jesus, gente, o evangelho é para trazer a salvação, a doutrina. Jesus é bem claro. Né? Não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então, muitas vezes nas homilias eu vejo mais o padre falar de política do que de doutrina. Às vezes gasta uma homilia inteira falando de política e não fala da doutrina.
Aí o povo desanima, aí sai. Por isso que a igreja perde os fiéis. Tá? Então, púlpito não é para falar de política, gente. É para falar de doutrina, explicar a fé. O povo só vai na missa de domingo. Não é verdade? Às vezes nem domingo vai. Quando vai, é domingo. Aí que a igreja precisa explicar as coisas de Deus. Ela vai falar de política? Ah, pelo amor de Deus. Então, gente, cuidado com isso. Tá? Jesus, ele não veio para falar de política. Tá? Jesus veio para trazer a salvação. Outro erro, interpretar a Bíblia também de forma política. Ah, Jesus não fez a multiplicação dos pães, foi uma partilha. Que partilha é coisa nenhuma? O milagre da multiplicação dos pães. Não sou eu que estou dizendo, o catecismo da igreja é quem diz. Foi um milagre. Tá? Então não queiram falar que os milagres de Jesus não foram milagres, foram partilha, não sei o quê. Nada disso, foi milagre. O que prova que Jesus é Deus são os seus milagres. Então, cuidado com aquilo que a gente está falando, gente. Nós leigos também, cuidado com aquilo que a gente está pregando. Ok? Então, por que então Barrabás se revoltou contra Jesus? Por causa disso. Tá? Você sabia, não sei se você sabe, o significado da palavra Barrabás? Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. A palavra Barrabás significa filho do pai. Por que eu estou dizendo isso? Quando ficaram ali para o povo escolher, quem que o povo escolhe para ser crucificado? Jesus ou Barrabás? O povo escolhe quem? Jesus para ser crucificado e manda libertar um assassino, não é verdade? Estavam ali os dois filhos do pai. Barrabás, que era o falso, que a palavra Barrabás significa filho do pai, mas o verdadeiro filho do pai é quem? É o Cristo. Jesus é o filho único do pai. Nós somos filhos adotivos pelo batismo. Mas o único filho de Deus é Jesus. Então ali estava o filho verdadeiro do pai e o filho falso, que era Barrabás. E o povo escolheu quem? O falso. Um assassino. E mandou crucificar um inocente, o próprio Jesus, o único filho do pai. É um povo de cabeça dura, um povo ignorante, não é verdade? Então, gente, então aqui no parágrafo 596, deu para a gente poder explicar direitinho, então, por que Jesus, então, foi levado para Pilatos pelos judeus, porque eles não podiam matar Jesus. Então, eles tramaram, nós vamos levar para Pilatos, e lá nós vamos inventar um monte de mentiras. Não é? Primeiro eles começaram a falar, igual eu já falei, né, que ele quer destruir o templo, aquela coisa toda, e depois eles começam a falar de política. Ah, ele não quer pagar tributo a César, né? Ele quer tomar o lugar de César. Jesus nunca falou isso. Na pregação de Jesus nunca quis tomar o lugar de César. Tanto que ele vai falar para Pilatos, no Evangelho de São João, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos estariam aqui tudo para me defender. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, é como se ele estivesse falando, eu não vim aqui para pegar o trono de ninguém. Nem de César, nem o teu. Nem... Tanto é verdade que Pilatos queria soltar Jesus, não é verdade? Pilatos queria soltar Jesus. Por quê? Pilatos viu que realmente Jesus não estava ali para isso. Os judeus, sim, colocaram na cabeça de Pilatos que Jesus queria o trono de César ou do próprio Pilatos mesmo. Né? Então, gente, isso aí é a pior. Isso aí chama-se o quê? Inveja, fofoca, hipocrisia. Né? 3 coisas terríveis que é o que mais acontece hoje, até entre cristãos. Dentro da igreja acontece. Fofoquinha, não é? Fofoca, falar mal do outro, inveja do outro porque o outro tem o dom e eu não tenho, e hipocrisia. Na frente, né? Ah, como eu gosto de você. E por trás, ó, fala mal de você. Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos ser fariseus, não vamos ser, né, aquele povo ali. Jesus já disse isso. Cuidado com a hipocrisia. Né? Deus nos livre e guarde de Jesus um dia nos chamar,
né, de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, como Jesus chamou eles. Mas Jesus, isso quer dizer que Jesus era ruim? Que Jesus não gostava deles? Jesus amou eles até o fim. Mas Jesus falava na cara, falava na lata. E falava a verdade. Coisas que eles não faziam. Mas por quê? Porque eles tinham inveja de Jesus. Porque Jesus fazia coisas que eles não faziam. O quê? Milagres, arrebanhar multidões, não é verdade? Convertia muita gente e eles não faziam, porque a pregação deles era vazia. Não convertia ninguém. Como dizia Jesus, era só da boca para fora. Mas eles não praticavam o que eles viviam. Já Jesus não. Jesus praticava e o povo aderia. Então, gente, isso é um grande ensinamento para nós. Né? Que a gente possa, principalmente a gente que é da igreja, a gente que está na frente de uma igreja, né, de uma pastoral, de alguma coisa, que a gente também não seja fariseu, também não seja falso, não seja fingido. Não é verdade? Então, esse é o parágrafo 596. O parágrafo 597 diz assim: os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Acabei de falar aqui. Então, vamos ver o que o catecismo diz. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, manifestada nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, ou seja, Judas, o Sinédrio, Pilatos, ou seja, pessoas que contribuíram para a morte de Jesus. Primeiro, Judas, porque entregou Jesus, foi o primeiro, não é? Por 30 moedas de prata. Não é? Jesus entregou, ainda beijou ele. E Jesus ainda fala para ele: Judas, é com um beijo que você me trai, para ver se ele ainda acordava ainda. Nem assim ele acordou, só foi acordar depois. Aí já não foi remorso, aí foi desespero e foi se matar. Não é? O Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, que entregou Jesus à morte, como eu já falei aqui, e também o Pilatos, que teve a sua parcela de culpa. Você poderia me dizer assim: mas Pilatos não queria condenar Jesus. Sim, não queria, mas acabou condenando. Ele tinha o poder para soltar Jesus, independente da autoridade ou não dos judeus. Ele viu que Jesus não tinha pecado. Não é? Ele viu. Não acho crime algum nele. Então, quer dizer, ele tinha poder para soltar Jesus. Mas ele ficou com medo dos judeus. Entendeu? Então, ele também teve a sua parcela de culpa. Todos tiveram a sua parcela de culpa. Entendeu? Conhecido só de Deus, não se pode atribuir... Isso aqui que é importante, gente. Olha o que o catecismo está dizendo. Não se pode atribuir a responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos de uma multidão manipulada. Olha aí, tá vendo? Então, aquela multidão ali, ela foi manipulada para ser contra Jesus e a favor de Barrabás. Entendeu? Fizeram a cabeça deles. Né? É uma lavagem cerebral. É igual acontece hoje, gente. Hoje tem muita gente que faz lavagem cerebral contra os cristãos. Não é? Que a igreja é contra isso, que a igreja é homofóbica, que a igreja é antissemita, é contra os judeus, que a igreja é contra isso, é contra aquilo. Gente, isso aí é tática do inimigo, como foi aqui. Quem estava por trás disso? O demônio. Entendeu? Que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja é contra isso, que a igreja é contra aquilo. Mas você procurou saber por que a igreja é contra? Você procurou saber? É muito fácil, gente, falar sem saber as coisas, sem entender o porquê. E sem ouvir o outro lado também. Você já ouviu o outro lado? Desculpa. É muito fácil bater no outro. Mas você já ouviu por que o outro pensa assim? Qual é a opinião do outro? Tem que ouvir as duas partes. Mas o mundo hoje não quer saber disso. Não. Falam mal da igreja, mas vocês já ouviram o que a igreja tem para dizer sobre isso, sobre o tema? Por que ela está falando isso? Outra coisa, quando a igreja fala, ela está falando para os seus fiéis. Se você, por exemplo, o Papa fala lá que não pode abortar.
Ele está falando para os católicos. Ele está falando para os católicos. E aqueles que querem ser católicos. Se você não é católico, você não é obrigado. Você não é obrigado a seguir o que o Papa está falando. Ele está falando para os católicos. Às vezes fica pessoas de outras religiões aí, de outras fé, ou às vezes que não é nem católico, não tem nem religião, fica aí na mídia aí questionando as coisas que o Papa fala. Ué, se você não é católico, se você não segue a religião católica, você vai ficar falando igual quando o Papa canonizou a Irmã Dulce. A Irmã Dulce não é santa. Uma mulher que não era católica, uma cantora de forró de outra religião, falando que a Irmã Dulce não é santa. Gente, o Papa está falando para quem é católico. Se você não é católico, se você não acredita, amém, aleluia, fica na sua fé. Mas não vá para a mídia falar uma coisa que você não entende ou que você não sabe. Entendeu? Respeite a fé do outro. Entendeu? A igreja, você não vê a igreja aí na seara alheia. Não. A igreja não se mete na doutrina do outro. Não. Se você é de outra religião, ou se você quer praticar outra coisa, a igreja não vai lá. Não. A igreja não mete a seara naquilo que não é dela. Entendeu? Agora, naquilo que é doutrina católica, ela tem que colocar. Agora, se a pessoa não quer seguir, amém, aleluia, vai viver, vai ser feliz onde você quiser ser. Agora, é o fim da pecado, não é? Então, foi manipulada aquela população. E das censuras globais contidas nos apelos à conversão depois do Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2, versículos 23 e 36. O próprio Jesus, ao perdoar na cruz, olha aí, tá vendo? Está lá em Atos 3, 17. Os judeus de Jerusalém e até do chefe deles. Então, Jesus perdoou a todos ali na cruz. Tá? Jesus perdoou a todos. Menos ainda pode-se, a partir do grito do povo, seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Que significa uma fórmula de ratificação, estender a responsabilidade aos outros judeus no espaço e no tempo. Porque, veja, gente, ninguém é culpado da culpa do outro. A igreja ensina isso. Entendeu? Ninguém herda pecado do pai para filho. O pecado não passa de pai para filho. Entendeu? Então, não tem por que os judeus de hoje pagar pelo erro do passado. Entendeu? Isso aí não é só os judeus, não. A igreja ensina isso. Tá? Pecado não passa de pai para filho, não. Pode passar coisas negativas, heranças negativas, mas pecado não pode passar de pai para filho. Eu não posso pagar pelos erros do meu pai. Eu não posso. Cada um paga pelos seus erros. E muito menos pelo meu avô, pelo meu tataravô. Não existe isso. Então, judeus de hoje não podem pagar pelo erro de uma coisa lá de 2000 anos atrás. Entendeu? Então, cada um é responsável pelos seus atos. Entendeu? Por isso, isso aqui que é interessante, olha só. Por isso a igreja declarou muito oportunamente no Concílio Vaticano II, o último concílio da igreja. O que o Concílio Vaticano II falou? Aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos de hoje. Olha aí, então não são todos eles culpados. Não. Só aqueles ali da época de Jesus. Entendeu? E aqueles que participaram, vamos dizer assim. Não todos. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados. Olha, então você não pode condenar os judeus. Tá? O catecismo diz bem claro. Aliás, não podemos condenar ninguém, só Deus pode. Tá? Mas não precisamos ter esse pensamento que os judeus são amaldiçoados, nada disso. Entendeu? Por Deus, nem como amaldiçoados. Olha aí, tá vendo?
como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Não, não é verdade. Ok? Isso aí é o Catecismo da Igreja, é quem diz isso. Tá? Então, esse é o parágrafo 597. Mas então, se os judeus não são culpados, quem são? O Catecismo vai responder aqui. Parágrafo 598. Gente, depois vocês leiam isso em casa, para vocês verem o que eu estou falando aqui, para vocês não acharem que eu estou falando da minha cabeça, tá? É o título, tá? Todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. Olha aí. Então não é os judeus os culpados. Não. Todos nós somos culpados. Todos nós. Eu e você. Por que Jesus morreu? Por mim, por você. Então não foram só os judeus os culpados. Eu acho que nós somos. Aliás, eu acho não, isso também a igreja ensina. Nós somos mais culpados do que os judeus, porque os judeus não creem em Jesus. Nós cremos. E a gente. Quantas vezes a gente traz Jesus? Quantas vezes? Várias vezes. Eu falo por mim. Entendeu? Eu traio Jesus várias vezes com os meus pecados. Quem de nós que não se comete? Eu cometo vários. Eu sou o mais pecador de todos. Então, quer dizer, então nós somos mais culpados que os judeus que não creem em Jesus. Entendeu? No magistério de sua fé e no testemunho de seus santos, a igreja nunca esqueceu que foram os pecadores, olha só, hein? Foram os pecadores como tais, os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos, porque passou o divino Redentor. Tá vendo? Isso é a igreja quem diz, tá? Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, olha aí, Mateus 25, 45, Atos capítulo 9, versículos de 4 a 5. A igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Responsabilidade que, com excessiva frequência, estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. É o que eu acabei de falar. Muita gente fica culpando os judeus, mas não sabe que ele também tem culpa. Entendeu? Você fica apontando o dedo para o judeu, mas você também é culpado, porque você também é pecador, e Jesus morreu por sua causa. Então, gente, não é aquilo que Jesus falou. Não julgue para não serem julgados. É muito fácil falar do outro, tá? Você matou Jesus. Mas você também teve culpa, meu amigo. Você também teve sua parcela de culpa, como eu também tenho. Por isso nós não devemos julgar ninguém. A igreja é muito sábia, muito séria. Entendeu? Então a igreja faz a gente ter uma reflexão. Em vez de você ficar metendo o dedo, né? O Padre Léo gostava muito de falar isso. Nunca aponta o dedo para o outro, porque ó, você aponta o dedo para o outro, tem três para você. Entendeu? Então ele que sabia falar direito. Eu morri de rir de falar. Nunca aponta o dedo para o outro, porque é verdade, gente. Enquanto a gente fala do outro, mal do outro, a gente não percebe que a gente também tem os nossos erros. É muito fácil falar do outro, não é verdade? Né? Culpar o outro, né? Ah, você matou Jesus. Não, quem matou Jesus foi você também. Todos nós somos culpados. A igreja é maravilhosa, por isso que eu me apaixono cada dia mais por essa igreja. Entendeu? Por isso que a igreja hoje tem conversa com judeus. Entendeu? Graças a Deus, a igreja hoje tem. O Papa João Paulo II já cansou de ir no. Acho que o Papa Francisco também já foi. Lá no Muro das Lamentações, onde os judeus fazem suas orações. E o povo mete o pau no Papa. Né? Nossa, o Papa já está lá no Muro das Lamentações. Gente, o que tem a ver? O Papa está lá para conversar com os judeus. Amigo, amizade. E para rezar. O que tem o Papa rezar ali no Muro das Lamentações? É bíblico. O Muro das Lamentações é onde ficava o templo. Jesus rezava no templo. Isso não quer dizer que o Papa é judeu, não. O Papa o Papa João Paulo II já entrou numa mesquita muçulmana. E o Papa João Paulo II morreu católico. O Papa Francisco também. Já conversou com os ortodoxos, já conversou com os protestantes. Todos os papas já conversaram com os luteranos. E o Papa continua católico. Gente, a gente tem que entender uma coisa, gente. Conversa é uma coisa, diálogo, amizade é uma coisa. Isso não quer dizer que o Papa está aprovando aquilo ali. Não.
Tanto que o Papa continua católico até hoje, todos eles. Entendeu? Então o Papa não quer que a gente tenha ódio dos judeus. Não, são nossos irmãos. Tá? Vamos pedir, em vez de a gente ficar falando mal deles, vamos rezar para que eles se convertam. Eu rezo, eu peço a Deus, né, para que eles se convertam o mais rápido possível. Porque a salvação é só em Jesus. É muito melhor. Não é? Continuando aí. Devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincidir em pecados, tá vendo? Então, cada vez que a gente peca, a gente crucifica Jesus novamente. Já que são os nossos crimes, pecados, né, que arrastam nosso Senhor Jesus Cristo ao suplício da cruz. Com certeza, os que mergulham nas desordens e no mal. Santo Agostinho chamava o pecado de desordem. Entendeu? De sua parte, crucificam de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Olha, depois você pode ler lá. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Cada vez que nós pecamos, nós crucificamos Jesus de novo. Olha aí, então não fique culpando os judeus, o culpado somos nós. Entendeu? E é imperioso reconhecer que nosso próprio crime, ou seja, pecado, neste caso, é maior do que o dos judeus. Foi o que eu acabei de falar, porque nós somos cristãos. Né? Nós dizemos que amamos a Cristo. Mas Jesus já disse, quem me ama, guarda os mandamentos de Deus. Não é verdade? Por estes, como testemunha o apóstolo. Se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. 1 Coríntios 2,8. Não sei se você entendeu o que o catecismo está dizendo aqui. São Paulo aqui diz na carta aos Coríntios. São Paulo está dizendo aqui, se os judeus tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. Por que eles crucificaram Jesus? Porque eles não reconheceram Jesus como rei. Mas Jesus era o rei dos judeus. Tanto que Pilatos botou na placa lá, Jesus, rei dos judeus. Os judeus não queriam, ele falou, não, o que eu coloquei, pronto, está falado. Entendeu? Nós, porém, fazemos profissão de conhecê-lo. E quando negamos por nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele nossas mãos homicidas. Isso é pesado, hein? Meu Deus do céu. Isso aqui é forte, gente. Vou repetir, para você gravar bem. Quando o negamos por nossos atos, ou seja, nossos pecados, estou falando de Jesus, tá? De certo modo, levantamos contra ele, Jesus, nossas mãos homicidas. Olha aí, nossa, pesado isso, forte, hein? Em outras palavras, né? Cada vez que a gente peca, a gente está matando Jesus, de novo. É isso que o catecismo está dizendo. Muito mais do que os judeus. Nosso pecado é muito maior do que o dos judeus. Mas graças a Deus, pelo menos, nós temos a graça do arrependimento, quando a gente comete um pecado, e a graça maior ainda da confissão. Né? Deus nos perdoa. Por isso que existe o arrependimento e a confissão. Entendeu? Os demônios, então, não foram eles que o crucificaram. És tu que com eles o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Meu Jesus amado. Chega a me dar um calafrio aqui agora. Eu vou repetir. Os demônios, então, não foram eles que o crucificaram. Olha aí. Não foi o demônio também que crucificou Jesus, não. És tu que com eles, os demônios, o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Meu Jesus. Quem é o autor do pecado? Para que diz lá o Evangelho de São João? O demônio veio para quê? Roubar, matar e destruir. Quem é o autor do pecado? O demônio. Não é verdade? E aí? Gente, isso é muito forte, isso é muito pesado. Dá até um arrepio na gente. Eu acho que você nunca mais vai culpar os judeus pela morte de Jesus. Eu acho que agora você já sabe quem é o maior culpado da morte de Jesus. Você sabe, né?
Muito mais do que os judeus. Muito mais do que os judeus. Então, gente, esse é o parágrafo 598. Na próxima aula, nós vamos continuar nesse mesmo assunto, a morte redentora de Cristo no desígnio divino de salvação. Nós vamos continuar entendendo, então, por que Jesus teve que passar por tudo isso. Nós começamos hoje, nós vamos dar sequência na próxima aula, se Deus quiser. Diz aí, Jesus entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus. Olha aí. Então, nós vamos poder explicar melhor o que o catecismo quer dizer. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, tá bom? Continuo pedindo a vocês aí a inscrição, peço a vocês aí que compartilhem os nossos vídeos, peço desculpa se eu falei alguma coisa aqui demais, alguma coisa errada, me corrijam, tá? Coloquem nos comentários, ou se alguém quiser entrar em contato comigo no privado, tá? Ó, você falou isso aí, eu não entendi, eu não gostei, não entendi, né? Você falou isso aí, não é verdade, né? Então, deixa aí seus comentários aí, o que você quiser falar, que a gente vai te atender. Amém? Peço a vocês também que continuem rezando aí pela minha saúde, pela minha recuperação, para que a minha voz fique 100%. Já estou quase bom, mas que, se Deus quiser, nos próximos vídeos aí, nossa voz possa estar já 100%. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Tivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.